Amém? Com alegria, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos neste momento dando início a mais uma lição, desta feita para a nossa mocidade, é a lição para os jovens, e nós estamos iniciando mais um trimestre, onde vamos falar sobre o livro de Josué. O livro de Josué, que está aí localizado no Antigo Testamento, e é o sexto livro do Antigo Testamento. E essa lição, ela tem como tema geral tempo de conquista, que é a nova lição do segundo trimestre desse ano, tempo de conquistas. E embaixo vai dizer fé e obediência no livro de Josué. Então nós vamos dar início a este novo trimestre com esta primeira lição, que vai ser assim mais ou menos um panorama, uma vista geral deste livro. Quero aí avisar os jovens que nós sentimos assim algo estranho, né? Essa situação que estamos vivendo em dar uma aula assim de frente para um celular. Vamos pedir a Deus que esse tempo ele se acabe logo, para que assim nós venhamos voltar ao normal, né? Pois bom mesmo é dar uma aula presencial, onde está todos os alunos, e cada um tira a sua dúvida, cada um faz a sua pergunta, e a aula se torna mais agradável. Mas se mesmo a qualquer situação a obra do Senhor não pode parar, nós temos que continuar, e mesmo assim os alunos eles vão receber, né, em suas casas, através das redes sociais, o ensinamento da palavra do Senhor, pois Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é o nosso alimento espiritual. E para fazer aqui o início dessa lição, o livro de Josué, como eu já falei, ele fica localizado no sexto, é o sexto livro do Antigo Testamento, né? Os 5 primeiros livros, que são Gênesis, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. E esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles levam o nome de Pentateuco. E a Bíblia está aí separada com o Pentateuco, e Josué dá início aos livros históricos. Josué é o primeiro livro da outra classificação da Bíblia, que é os livros históricos. E também nós vamos ter aí os livros poéticos, né, que são Salmos, Cantares de Salomão, né, Provérbios, e temos os livros proféticos, né, que começa ali a partir de Isaías. Temos os livros proféticos. No Novo Testamento nós vamos ter os Evangelhos, que são os 4 primeiros livros. Temos também as cartas paulinas, que são as cartas do apóstolo Paulo, e temos também as cartas de Pedro, de João, de Judas, e temos o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Então Josué é o sexto livro do Antigo Testamento. Então nós vamos aqui dar início, e a nossa primeira lição, o tema dela é o livro de Josué, tempo de conquistas. E esta palavra conquista é muito bom, é muito gratificante falar sobre conquista. Só que nós temos que ter em mente que para toda conquista existe uma luta, para que nós venhamos ter as conquistas na nossa vida. Tem que ter uma luta, e não foi assim, não é diferente, não foi diferente com Josué, né? Todas as conquistas que o povo de Deus, que Israel conseguiu, sempre teve aquela luta. E como diz aqui na capa da nossa revista, fé e obediência, né?
duas palavras que são essenciais também para as conquistas, e principalmente nas conquistas espirituais, né? Temos que ter a fé e a obediência, pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível o homem se aproximar de Deus. E a obediência? Obediência, um dos pontos principais também para agradar ao nosso Deus, pois nós que somos pais, né, pais carnais, nós nos agradamos quando vemos os nossos filhos serem obedientes, quanto mais o nosso Pai celestial. Então, é duas palavras que elas têm que andar em conjunto, têm que andar unidas, fé e obediência, nos diz aqui na capa da nossa lição. E o tema da nossa primeira lição, né, que era para ser no domingo, mas em vista um problema técnico, não deu para nós enviar essa lição para os jovens, mas ela está sendo gravada e os jovens vão receber. Livro de Josué, Tempo de Conquistas, nossa primeira lição. O texto do dia nos diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Então, com esse texto do dia, com essa reflexão, Paulo está nos dizendo que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nos versículos anteriores aqui, Paulo vai dar uma lista, vai falar de angústia, de fome, de perseguição, de espada, de muitas coisas ruins na nossa vida. Mas ele disse que mesmo no meio de todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Não por nós mesmos, não pelas nossas forças, mas por aquele que nos amou, pelo nosso Deus, pelo nosso Pai eterno. É somente por Ele e é somente com Ele que nós podemos vencer todas as coisas. A síntese da nossa lição vai dizer que os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Quero deixar bem claro aos nossos jovens e para aqueles que vão aí ter o privilégio de assistir, né, esta aula, que a nossa vida cristã, ela tem que ter por base a palavra de Deus. Então, tudo que está na palavra de Deus é o alimento primordial para a nossa vida, é o alimento essencial para a nossa vida. E a Bíblia Sagrada, ela nos ensina tanto na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar, na nossa vida social, como também na nossa vida espiritual, que é, vamos dizer assim, o mais importante na nossa vida. Não que nenhuma das outras coisas não tenha importância, tem, mas nós temos que colocar em mente que o espiritual, ele está acima de tudo. Por quê? Porque tudo aqui na terra é passageiro, tudo um dia vai chegar ao fim. Nós temos os nossos dias certos aqui na terra e estamos apenas de passagem, mas a vida espiritual, a eternidade, ela é o que tem que ser primordial na nossa vida. Então, o livro de Josué, nós vamos aprender muitas lições, né, com este servo do Senhor, que foi um homem de fé obediente. E outra coisa que eu quero destacar, antes de nós darmos início aqui no texto bíblico da nossa lição, que Josué, ele não perdeu a oportunidade de estar sempre perto de Moisés. Que você, meu querido jovem, coloque isso na sua mente, no seu coração. Josué, ele sempre esteve perto de Moisés. Aí na falta de Moisés, quando Moisés morreu, Deus escolheu Josué.
Josué já estava ali, vamos dizer, por dentro de todo o plano de Deus para aquela nação, para aquele povo. Então, nós, enquanto cristãos, não devemos perder a oportunidade de nos aproximarmos sempre de quem é próximo de Deus. Josué percebeu isso. Josué não perdeu tempo, sempre esteve ali ao lado de Moisés, observando como Moisés era obediente a Deus, como Moisés levava a sério as coisas de Deus, como Moisés era temente a Deus. Então tudo isso fez de Josué um grande líder. Por quê? Porque ele aprendeu juntamente perto de um homem que foi um grande líder. Então, para nossa reflexão, para nossa meditação, que nós procuramos sempre ter essa proximidade com quem é mais próximo de Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque quem é mais próximo de Deus vai falar mais de Deus, vai ser mais obediente a Deus, e nós não devemos perder esta oportunidade de nos aproximarmos mais e mais de quem é próximo de Deus. Texto bíblico para a reflexão desta lição está em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, que nos diz o seguinte. Quero pedir perdão aí aos irmãos, pois estou ainda um pouco enfermo da garganta e vez ou outra dá esse incômodo. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, nos diz o seguinte: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, nós vemos aqui no início deste livro que o Senhor, o nosso Deus, ele falou a Moisés, a Josué. Quando Moisés morreu, ele disse: agora, Josué, vai ser você que vai ser levantado para guiar o meu povo. Porque, e aí olha bem a expressão que Deus disse assim: servo de Moisés. Josué, ele foi um servo fiel, ele foi um servo temente ao seu Senhor, tanto o Senhor da terra como ao Senhor do céu. Então aqui o Senhor diz assim: a Josué, servo de Moisés. Olha aí, olha como o Senhor ele observa aqueles que são obedientes. Deus ele não perde nada da sua vista. Ele viu que Josué ele era temente tanto a Deus quanto a Moisés, para ter essa expressão, servo de Moisés. Isso aqui nos chama a atenção para que nós venhamos sermos obedientes aos nossos senhores, a quem Deus constituiu aqui na terra. Então nós vamos observar que Deus agora vai levantar Josué. Aí Deus continua dizendo a Josué: desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Então Deus aqui está prometendo a Josué que toda aquela terra iria ser dos hebreus. Glória a Deus. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte: Moisés libertou os israelitas da escravidão e, após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos. Quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu, entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então foi daquela nação que Deus
tirou o nosso Salvador. Jesus, ele vem deste povo, dos hebreus. Então o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. Olha aqui, o resultado sempre é trágico, o resultado sempre é negativo para aqueles que são desobedientes. Então, daí nós temos que tirar uma lição muito preciosa e maravilhosa, né? A questão da obediência. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra, como líder dos hebreus. Depois de haverem atravessado o Rio Jordão, numa série de lições, conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Então, no decorrer desta lição, nós vamos ver, né, as várias vitórias que Josué, como líder do povo de Israel, obteve, né? E não esquecendo, sempre com a ajuda de Deus, porque nós vamos observar que nós não vamos conseguir nada se não for a mão do Senhor na nossa vida. Então, um ponto muito importante é a dependência, né? Jamais nós, enquanto servos do Senhor, venhamos passar pela nossa mente que nós conseguimos alguma coisa, ou que vamos conseguir alguma coisa sem a ajuda do Senhor. Glória a Deus. O livro de Josué, vamos ver aqui uma vista panorâmica deste livro. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos, né? Aqui eu já falei no início, que foi onde deu início aos livros históricos das Sagradas Escrituras. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó, né? A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, no qual se narra o seu falecimento. Então, aí o livro foi escrito pelo próprio Josué. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus, após a peregrinação de 40 anos descrita no livro de Números. Entre Números e Josué, apenas um longo discurso de Moisés, com alguns fatos pontuais, dentre eles a morte de Moisés. Josué apresenta aspectos singulares, indispensáveis a uma vida cristã saudável. Então, entre Números e Josué, nós vamos ter o livro de Deuteronômio, onde Josué faz uma repetição de todas as leis, de tudo o que Deus passou para ele. Glória a Deus. Aqui nós vamos ver, tem um segundo ponto, como era o mundo na época, né? Algumas nações já existiam, né? Outras ainda não, outras estavam ainda se iniciando durante aquela época. No tópico 3, aqui o subtópico 3, fala de Canaã. O território de Canaã, a denominada Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 de largura. Então, não era uma terra tão grande, né? A terra de Canaã, nós vamos ver que não era aquele mundo de terra, não, era uma pequena porção, era de terra. Aí nós vamos ver aqui que a Terra Prometida era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. Por isso, ao longo da história, Israel nunca se notabilizou como povo conquistador, como outras nações. Os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. Aí tem um ponto aqui para uma reflexão.
Tem uma passagem aqui que o autor da lição diz: pense, porque Deus não estabeleceu a terra prometida com dimensões continentais, mas preferiu dar uma estreita faixa de terra entre nações poderosas. E o ponto importante para a nossa reflexão neste ponto é que Deus não anelava que seus filhos dominassem o mundo, mas que prosperassem no lugar onde foram plantados, abençoando todas as nações da terra. Então aqui nós vamos tirar uma lição muito importante, que nós, enquanto cristãos, não temos necessidade de tantas coisas. Para Deus nos abençoar, não precisa termos o mundo em nossas mãos. Não. O apóstolo Paulo, ele disse, escrevendo em uma das suas cartas, que se nós tivermos com que nos cobrirmos e com o que comer, com isso estejamos satisfeitos. Então Deus aqui, ele não deu uma porção de terra tão grande aos israelitas. Não, uma pequena faixa de terra, e ali eles prosperaram, porque aonde está a bênção do Senhor, também está a prosperidade. Muitas vezes, na mente do ser humano, na nossa mente, achamos que a prosperidade ela vem com muitas coisas, que o ser humano só é próspero se ele possui muitas coisas. Mas com Deus tudo é diferente. Com Deus tudo é o contrário. Não precisa de muitas coisas para nós sermos abençoados. Nós só precisamos ter a bênção do Senhor em nossa vida. Nós só precisamos ter a bênção do Senhor na nossa casa. E a prosperidade é justamente a presença de Deus, é justamente a simplicidade. Porque quando o Senhor Jesus ele andou sobre a terra, ele deixou vários ensinamentos, né, sobre a simplicidade, que não precisamos ter muitas coisas, até porque nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Temos o que aproveitar? Temos. Podemos comer o melhor da terra? Sim. Mas que não precisamos aí acumular muitas coisas, né? Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, porque muito tesouro na terra só vai servir para o ladrão querer roubar, né? A ferrugem querer consumir. Aí Jesus disse: ajuntai tesouros no céu, onde o ladrão não vai roubar, nem a ferrugem vai comer, nada disso vai acontecer. Então, que a nossa trajetória aqui na terra seja uma trajetória mais voltada para o espiritual, que nós possamos aí realmente entender o plano de Deus na nossa vida, não jamais vir na nossa mente querer só acumular, querer só fazer ajuntamento das coisas. E o mais importante é a bênção, é a mão do Senhor na nossa vida. É isso que Deus quis mostrar ao povo de Israel, e eles entenderam, né? Israel jamais quis dominar outras nações, e Israel sempre foi próspera. Israel sempre viveu na bênção do Senhor, porque se nós formos analisar, não precisamos de muitas coisas, né, para socorrer as nossas necessidades. Se nós pararmos para pensar, as nossas necessidades são poucas. E às vezes, muitos, né, dos cristãos se perdem na caminhada por querer fazer ajuntamento de coisas, por querer acumular muitas coisas. Então fica aqui essa lição nesta lição. Amém? Nesta manhã. O tópico 2 vai nos dizer o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué, né? O propósito o livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Então, um dos propósitos aí criou-se mais fé no coração daquele povo e eles se uniram mais. Eles viram as lutas que eles enfrentaram, né, as batalhas, tudo aquilo que eles passaram na travessia do Rio Jordão e as batalhas que eles tiveram com alguns reinos, e tudo isso uniu, né? Tudo isso, e eles sempre observando que a mão do Senhor estava sobre eles, que a mão de Deus
sempre estava sobre a vida deles. Então, nos deixa o livro de Josué dá esse propósito, né? Que o povo teve mais fé e também foram mais unidos. E a divisão, nós temos aqui na lição um pouco do resumo da divisão do livro de Josué, né? Teve a preparação para a conquista, né? Josué preparou o povo, Deus deu estratégia a Josué, Josué passou para o povo como era para fazer, a conquista, né? Eu já falei de algumas cidades, da tomada de alguns reinos e a divisão da terra, né? A partir do capítulo 13 de Josué, quando Josué toma todos aqueles lugares, aquelas cidades, a qual Deus ordenou, depois ele vai fazer a divisão, né? Tem as 12 tribos de Israel, então Josué vai fazer a divisão, de cada tribo ficar com seu pedaço de terra. Isso é muito interessante, essa divisão, né? Da divisão das terras. Tudo foi repartidozinho para cada tribo. E a mensagem final de Josué, né? As últimas palavras de Josué, a renovação do concerto, Josué ali chamando a atenção do povo para continuar sempre servindo ao Senhor. Nós vamos ver isso no capítulo 23 do livro de Josué, que ele dá as orientações. Ele orienta que o povo continue, ele já próximo da sua morte, ele orienta que o povo continue sempre obedecendo ao Senhor, que eles nunca desistam, que eles nunca percam o foco. Amém? E o valor do livro, ele tem um extraordinário valor histórico, por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão no período das cheias, né? Nós vemos na travessia do Mar Vermelho, quando Moisés para ali de frente ao Mar Vermelho e todo o exército de Faraó ali o seguindo, aí Deus abriu aquele Mar Vermelho e todo o povo passou. Também aconteceu no Rio Jordão, né? Nós vamos observar no capítulo 3 do livro de Josué, que Josué dá ordem para os sacerdotes levarem a arca, e ele diz que quando os sacerdotes tocassem a planta do pé nas águas, as águas iriam se abrir. Glória a Deus. E assim o povo fez, ficaram esperando a distância certa que Josué ordenou para eles, e quando os sacerdotes colocaram o pé dentro das águas, aí as águas se abriram. As águas que vinham, a Bíblia diz que se fez um montão, elas pararam e ali o povo atravessou a pé enxuto, no meio das cheias, né? O rio ali, com aquelas águas todas passando, mas o povo de Deus atravessou o Rio Jordão, da mesma forma que atravessou o Mar Vermelho, atravessaram de pé enxuto. Glória a Deus. E somente o poder de Deus, somente a força de Deus é quem faz essas coisas, né? E o salmista vai dizer, está aqui no Salmo 43, versículo 3, pois não conquistaram a terra pela sua espada, olha aí, nem o seu braço os salvou, e sim a destra do Senhor, o braço do Senhor, a luz da sua face, porquanto Deus se agradou deles. Então todas essas coisas é porque Deus estava com o povo de Israel. Tudo aconteceu, todos esses milagres, essa travessia, né, do Rio Jordão, a tomada de Jericó, é porque o Senhor estava na vida daquele povo. Não foi as estratégias deles, não foi a força deles, não foi a espada deles, não. Foi a mão do Senhor. Era a mão do Senhor quem estava sobre aquele povo. Glória a Deus por isso. No subtópico 3, nós vamos ver os antecedentes históricos, né? Aqui vai falar um pouco já do final do livro de Deuteronômio, né? O deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem o maná cotidiano, nem a água saindo da rocha. Eles agora não morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas, né?
comeriam dos frutos que a terra produzisse e beberiam águas dos rios e mananciais, né? Quando nós observamos ali a saída do povo do Egito, tudo isso acontecia. Deus foi guiando o seu povo, né? De dia tinha ali a nuvem cobrindo eles por causa do sol. À noite tinha a coluna de fogo, né? Para esquentar eles e também para clarear, né? Deus fazia sair água da rocha, mas tudo isso agora, né, cessou. Por quê? Porque eles agora estavam chegando na terra prometida. E ali na terra prometida eles iam ter de tudo, né? Eles iam produzir agora seus alimentos, tinha algas nos rios, nos mananciais, e eles iam morar agora nas suas próprias casas. Eles construíram ali, né? E fizeram as suas habitações. E com isso não precisariam mais estar, né, construindo tendas no deserto, armando e desarmando. Então aqui é só um relato que tudo isso o povo de Deus passou no deserto. E agora, ao chegar no lugar onde Deus tinha prometido, eles agora iam ter uma vida diferente. Glória a Deus. Eles agora iam desfrutar, né, de tudo aquilo que Deus tinha prometido. E aqui nós vamos ver as últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. E por ordenação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve, sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir, mais uma vez, todos os mandamentos do Senhor. Então, nós observamos que os 10 mandamentos foi dado, né, no livro do Êxodo. Vários outros mandamentos tinha na lei de Moisés, dada pelo Senhor. Mas aqui Moisés, perto da sua morte, perto de finalizar, vamos dizer assim, a sua carreira, ele fez repetição. No livro de Deuteronômio, nós vamos ver que Moisés faz uma repetição de todas as leis que ele recebeu do Senhor. E por quê? Por quê? Porque às vezes nós precisamos sempre ouvir mais, né? Quanto mais nós ouvirmos a palavra do Senhor, as ordenanças do Senhor, mais nós vamos absorver, mais nós vamos procurar viver. Então foi isso que aconteceu, né, na vida daquele povo. Eles ouviram mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Então, que nesta lição nós venhamos aí extrair essas coisas para a nossa vida. Nós temos que sempre andar com fé, andar em obediência à palavra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor deseja e quer para as nossas vidas. E aí nós vamos ver aqui a conclusão da nossa lição. Queria eu que tivesse, né, aí os alunos para estarem